Vamos embora, meu povo. Nossa aula 6, certo? Hoje nós vamos dar continuidade às alterações da senso-percepção. A de hoje nós vamos falar sobre as alterações da atenção e da orientação. Olha quem vai falar isso para vocês, justamente eu, né? Mas vamos lá. Alterações da atenção e da orientação. O que é atenção, na verdade? É quando se focaliza seletivamente algumas partes da realidade. É claro e evidentemente, gente, que para que você tenha atenção, né, você precisa de vários fatores, certo? Um deles, né, e o mais é quando você tem interesse em alguma coisa. Repare que se você for fazer uma retrospectiva das disciplinas que vocês já passaram, aquelas em que vocês tiveram mais interesse, maior curiosidade, vocês se saíram melhor, né? Ou pronto, não, mesmo com interesse eu tirei nota baixa, então, minha irmã, o seu problema é outro, né? Mas veja só, a atenção, quanto mais interesse você tem, você dá atenção àquilo, certo? Dificuldade de concentração ou inatenção. Quantas crianças hoje virou até moda, né? Déficit de concentração, né? Hoje já não se é tão, como é que se diz? Não se minimiza tanto a importância numa criança, que antigamente nossos pais, a gente caía na porrada se não tivesse atenção. Esse negócio de dizer que tirou nota baixa por déficit de atenção, não, é porrada. Não, existe. Hoje, graças a Deus, já existe, né? Em que a pessoa se distrai, né? Quantas crianças vão para a escola, chegam lá e pegam no sono? A culpa não é dela, não, certo? Claro, e é bem verdade que a gente precisa fazer um processo de avaliação, certo? Existem crianças que por conta de um não gostar de estudar, acontece isso, mas isso tem que ser avaliado. A importância da professora para passar os dados do comportamento daquela criança na escola, para que o médico consiga chegar a uma determinada conclusão. Então, mudança constante de focos de atenção ou distração, que podem vir a acontecer nos casos em que estamos sob efeito do sono. Mudança constante do foco de atenção ou distração, que podem vir a acontecer nos casos em que estamos sob efeito do sono ou por conta de alguma droga, certo? Ou seja, quando você está com sono, o que acontece? Quando você pensa que não, já dormiu, você não assiste o filme. Eu acho que eu sou a pessoa mais... É muito comum acontecer isso comigo, né? Você deita para descansar, acaba ficando com sono. Quando pensa que não dormiu, certo? Quando acorda, já é tarde da noite, já passou tudo que tinha passado. Mas o que aí está querendo dizer é o seguinte: o sono, né, é um dos motivos da retirada da atenção, principalmente em crianças, né? E aí vai depender muito qual é a rotina da criança, o que se ela está se alimentando. Antigamente tinha uma medicação, eu tomei tanto aquilo, Periatim, parece o nome, Periatim, era doce, e minha mãe tinha mania para dar remédio para poder abrir apetite. Periatim. E Periatim dava um sono desgraçado. Mas eu dormia. Comia bastante também, certo? Então, assim, existem determinados fatores que precisam ser levados em consideração. É muito normal uma criança não sentir um atrativo por essa ou por aquela disciplina, muito comum, a gente tem isso que dirá a criança. Mas a dificuldade de você se concentrar, você tem que também, você no caso adulto, tem que perceber qual é a sua didática, para que você descubra qual é a melhor forma de você ter atenção. Por exemplo, tem gente que só sabe estudar com tudo calmo, tem gente que espera todo mundo dormir para ficar em completo silêncio para você estudar. Eu já não sou assim.
Sempre foi assim comigo. Eu, para estudar, eu precisava estar ou com a televisão ligada, ou com uma música acontecendo, né, para poder eu estar ali. Ou seja, eu não gostava do silêncio total para estudar. Então, assim, eu acho que quanto mais silêncio, mais aí é que eu não queria ficar ali estudando, né? Me incomodava. Ainda hoje, o silêncio me incomoda muito, certo? Eu gosto de ter alguma coisa, eu gosto de sentir vida, né? Eu gosto de sentir o som. Então, é algo que precisa ser avaliado. E essa falta de atenção no doente mental é muito comum. Qualquer coisa pode desencadear o desvio da atenção desse paciente, certo? Orientação é a capacidade de integrar informações a respeito de dados que nos localizem, principalmente no tempo e no espaço. Quando a gente usa isso em fundamentos de enfermagem, paciente orientado no tempo e no espaço, certo? Isso faz com que a gente saiba se ele está ou não orientado. Você dizer que isso aqui, onde eu estou, é um parque de diversão, é um boate, e aí eu começo a dançar, para mim é uma boate. E aí eu começar a dançar, significa que eu não estou orientada no espaço, né? No exemplo que eu dei na aula passada, em que eu falei do acordar, que às vezes a gente fica desorientada, acaba trocando de roupa, querendo ir trabalhar, e quando pensa que não é domingo. Ou seja, momentaneamente você faz com que você perca essa orientação, né? Tanto no tempo, né? Como também no espaço, né? Você às vezes está assim em algum lugar e momentaneamente você, não reconhece aonde você está, né? Claro que, evidentemente, que nesse caso aí, esse tipo de desorientação é um sintoma dentro de um outro comportamento qualquer, inclusive do pensamento, né? O que é desorientação? É aquele indivíduo que é incapaz de relacionar os dados a fim de perceber onde e em que época se encontra, certo? Isso é muito comum. Você vê o paciente vestido de princesa, né? A paciente vestido de que ela ou ele é Dom Pedro I, que ele está quase na hora de ir para as margens do rio lá, suspender lá para poder defender o Brasil, né? Das forças do sei o que lá. Ou seja, existem pessoas que têm uma pessoa que se veste como lá atrás, outra coisa, um ser com uma desorientação mental, com um desequilíbrio mental, necessariamente não tem uma coisa só, ele pode ter várias ao mesmo tempo. Um único quadro pode fazer com que ele tenha exatamente vários quadros, né, da senso-percepção. Então, a desorientação lhe faz não perceber a relação dele agora com o tempo, né? Dele agora com a idade, dele agora com a sua cultura, dele agora como ser na sociedade, várias coisas da desorientação, certo? Se você parar um cidadão desse, doente mental desse na rua, né? Muitas vezes ele começa a falar com você, você percebe que ele não tem orientação nem do tempo, nem do espaço, nem dele mesmo, ele não sabe que ele está sujo, ele não sabe se está limpo, ele não sabe se está com fome, se não está, entendeu? Então, assim, a desorientação tem muitos fatores que tem que ser observado. Aí a gravurazinha mostra uma linha de trem, né? Com vários, claro que a linha de trem, é só o exemplo, né? É como se, assim, existem vários caminhos que eu não sei para onde é que eu vou, certo? Às vezes você vai para um caminho querendo ir para um determinado lugar e vai justamente permanecer ou passar por um outro que não leva a lugar nenhum. Dupla orientação, isso é interessante. O indivíduo oscila, né? Oscila entre uma orientação adequada e uma inadequada, misturando os dados. Como um paciente que sabe que mudou de século, mas continua afirmando estar em 1959, o exemplo que eu dei nesse instante, certo? Então, assim, às vezes o idoso, às vezes, tem muito disso. Em determinados momentos ele está no presente, mas em outros ele está no passado. Muitas vezes até um mecanismo de defesa, mas às vezes é um caminho que foi e não tem volta,
certo? Então, essa dupla orientação lhe faz você ter 2 caminhos e que você vai para os 2, né? Você vai para os 2. É interessante, mas assim, eu não tenho assim, eu acho que o único exemplo mais fácil de vocês entenderem é justamente isso. Eu estou em pleno século XXI, pensando, vivenciando, falando, me vestindo, pensando como se eu estivesse em 1959 ou no século XIX, no século XX, entendeu? Eu falo do idoso porque muitas vezes o idoso sente tanta carência, né, no seu tempo atual, que ele começa a vislumbrar lá para trás e começa a trazer personagens, gente da família, ou vizinho, ou amigo lá daquela época, histórias daquela época, e que ele vivencia, né? E isso é muito comum numa unidade psiquiátrica, né? O paciente que vem, amarra um cordão na cintura, bota um pedaço de pau e diz que aquilo ali é uma espada. E que ele vai lutar na guerra, sei lá, do Paraguai, da independência, seja lá para onde for, certo? Fora quando ele se monta, né? Se veste, que eu digo mentalmente, de um determinado personagem e se deixa passar e vivenciar e ter atitudes como tal. Alterações da memória. Ô Jesus, só eu vou falar também. Memória podemos entender todas as lembranças existentes na consciência. Ter memória é ter todas as lembranças na sua consciência. Tem gente que é excelente de memória. Tem gente que só em ouvir uma aula não precisa anotar nada. Simplesmente ela como é que chama? Chega em casa e responde qualquer coisa. Não precisa estudar para a prova, ou seja, eu admiro bastante. Já tem pessoas que, como se eu for dar uma aula como essa amanhã, eu tenho que de novo rever muita coisa, certo? Eu falo uma coisa aqui agora, daqui a 15 minutos eu já esqueci, né? Eu tenho a impressão que eu vou ter Alzheimer, quando eu ficar mais velha eu vou ter Alzheimer, né? E vou dar trabalho. E o pior é que eu não vou querer admitir. Eu já começo a me autoanalisar, né? Então, memória é tudo aquilo que você guarda como lembrança na sua consciência. O que é, então, a hipermnésia? É o excesso de memória. Tem gente que lembra de detalhes, certo? Vai contar uma história, ela conta com riquezas de detalhes. Vai relembrar algum tipo de procedimento ou alguma coisa que leu lá atrás, vai lembrar com riquezas de detalhes. Sabe onde eu vejo muito isso? Eu gostaria de ser dessa forma. Os evangélicos, a grande parte dos evangélicos, ou das pessoas que são cristãs, que têm a Bíblia como livro de cabeceira, e que lembra do versículo, do capítulo, do não sei o que, lembra de tudo direitinho, certo? Eu olho a cabeça, eu observo a cabeça de Divaldo Franco e eu fico poxa, eu queria ter uma cabeça assim, né? Ele já aos 90 e tantos anos, ele tem quase 90, ele tem uma cabeça perfeita. O ator, né? O ator, né? Que decora textos, eu acho fantástico. Eu não conseguiria, não. Quer dizer, eu digo isso agora, mas também assim, é uma questão de hábito. A pessoa, para ter uma boa memória, precisa exercitar a memória, né? E nem sempre a gente faz isso. Com essas máquinas que estão na frente da gente, né? Computador, com determinados aplicativos que basta você jogar um nome, já aparece tudo. Você esqueceu qualquer coisa? Joga o nome, aparece tudo que você quiser. Então, não auxilia muito a você guardar na memória, né? Antigamente, você ia para a escola, você tinha que estudar nos livros, ler, né? Decorar muitas vezes, e aí, assim, tirar do decorar o aprendizado. Então, bote aqui embaixo. Então, assim, é muito ordinário. Não pode cheirar isso, não. Desculpe, gente, é porque meu gato é asmático. Se coloca alguma coisa spray, ele não pode coisar, porque ele começa a ter, né, dificuldade de respirar. Então, assim, existem pessoas que têm essa facilidade,
né, de decorar e de reproduzir aquilo que leu. Eu acho fantástico, certo? Então, a hipermnésia, desculpe, é a alteração em que há clareza excessiva de alguns dados da memória, ou seja, a lembrança excessiva. Eu amei essa gravura, né? Onde você tem uma cabeça com várias gavetinhas, cheia de papel. Basta abrir, tirar e que aí você reproduz. Amnésia, A amnésia é a impossibilidade de recordar total ou parcialmente fatos ocorridos. Amei essa gravura, né? É como se realmente a sua consciência, alguém foi lá e apagou. Claro e evidente que a amnésia depende de alguns fatores. Às vezes você utiliza inclusive a amnésia como mecanismo de defesa. O fator emocional faz com que você apague muitos dados que lhe incomodaram um dia, né? Faz com que você esqueça para que você não sofra, né? Uma pessoa que está conversando com alguém que já morreu, pedindo para colocar o prato dela lá, ela não está querendo aceitar a morte, né? Uma pessoa que sofreu muitas coisas na infância e que mais na frente ela simplesmente apaga da vida dela. Uma pessoa, às vezes a gente consegue não reconhecer uma pessoa por conta de uma atitude mal feita, né? mal exercida sobre nós durante as nossas vidas. Então, é algo assim interessante. Então, a amnésia é a ausência do recordar total ou parcialmente de alguma coisa. Paramnésia é as distorções da memória, é a falsa memória. Olha, sabe quem tem muito isso? É o adolescente, a criança. É quando você relata fatos que nunca existiram, com riqueza de detalhes. Por que eu falo da criança? Aquelas crianças que, vamos supor, foi para as férias, né? Foi para as férias e está voltando, na verdade, voltando das férias. Aí a professora pergunta como foi. Faça uma composição, faça uma história sobre como foi suas férias. Ela aí começa a ouvir do coleguinha que foi para a fazenda, andou de cavalo, que tomou banho de rio, que teve festa, o outro que foi para a Disney, o outro que foi para a praia todos os dias e que fez castelinho. Ou seja, ela ouve muitas histórias e ela não foi para lugar nenhum. Ela ficou em casa. Então, ela realmente começa a criar uma fábula, criar uma história, certo? E fica guardado na memória. Ou seja, quer ver quem também faz muito isso? A pessoa que tem problemas com a mentira. Tem gente que vive em cima de mentira. E cria fatos fantásticos e cria histórias. Pessoas, inclusive, criando histórias que gostaria que existisse. Conta a história que nunca existiu e acredita nela. Olha que miséria. Então, a paramnésia é a falsa memória. Relembrar de fatos que nunca aconteceram, né? Isso é preocupante. Bem, agora nós vamos entrar na alteração da afetividade, certo? Ou seja, algo que está, inclusive, sendo colocado em prova na vida da gente. Então, o que é afetividade? O que é ter afeto? Constitui na capacidade de experimentar sentimentos e emoções. Tristeza, aí tem, né, os exemplos, tristeza, o nojo, a alegria, a raiva, o medo. E que tudo isso, e quando você vivencia tudo ao mesmo tempo, que miséria, que é isso que está acontecendo atualmente. As pessoas estão se perdendo nos sentimentos, né? As pessoas não estão conseguindo entender por que daquele sentimento, da ira, do nervosismo, da ansiedade, da tristeza, da alegria, e que muitas vezes vem ao mesmo tempo. Às vezes você quer fazer alguma coisa e você não faz. Tem que se ter cuidado, porque os sentimentos faz com que a gente tenha reações inesperadas. O sentimento, a depender de que
de que ponto de vista nós estamos olhando e usando, nós podemos ter problemas seríssimos. A gente já falou quando falou das emoções, né? O sentimento é meio complicado. E quando a gente não sabe usar o sentimento, não é? Quando a gente não sabe, quando a imaturidade faz com que a gente utilize isso de uma forma inadequada. Pessoas que não sabem sentir, vamos assim dizer, né? Porque às vezes a gente se queixa, né? Ou porque chora demais, ou porque tem nervoso demais, ou porque fica triste demais. Você está tendo, você é uma pessoa normal. Agora, quando você não sabe, fulano, isso lhe faz triste? Não sei. Aí se preocupa. Sabe por quê? Porque a maturidade vai lhe ensinar um dia, com certeza. Isso aí é fato. O problema é que quando você estiver aprendendo, você não consiga entender a forma de lidar com esses sentimentos. E aí fazer errado. Amar, aí ama demais. Termina o namoro, se mata. Tá com raiva. A ira é tanta que você pega o revólver e mata. Você tá triste. A tristeza vai ficando triste, mais triste, mais triste, mais triste. Quando pensa que não, você tá em depressão, você mesmo se mata. Todos nós estamos e somos passivos de qualquer sentimento de ter medo, de ter raiva, de ter a alegria, de ter a tristeza, nos momentos certos. Dosar na medida certa. Porque somos humanos e somos humanos dotados de emoções. Nós não somos só carne e osso. Somos carne, osso e espírito. Certo? O que dentro dessas alterações da afetividade nós temos? Labilidade afetiva. Ave Maria. O que é uma coisa lábil? É uma coisa rápida. Então, na mesma hora que ela está alegre, ela dá um clique e ela muda. Tem pessoas que estão bem, muito bem, e de repente muda. Claro que existem também outras explicações que a gente não vai abordar aqui. Mas tem que ser observado. Como é que você estava alegre? Nesse instante estava bem, alegre, conversando, de repente não quer conversa. Olha, eu tenho, viu, gente? Eu tenho. Agora, é o que a gente chama de cisma. Tem gente cismado. Eu sou uma pessoa cismada. Toda vez que eu falo em labilidade afetiva, eu conto uma historinha que eu fui para um São João, né? Em uma casa de uns amigos, lá em Guarajuba, né? Fui eu, meu filho, comprei fantasia ele todo de bigodinho, de como é que chama, de barbicha, de costeleta, né? Nós mães sempre gostamos de colocar nossos filhos dentro do contexto da situação. Fui. O lugar é muito bonito, muito aprazível, certo? Uma fogueira maravilhosa que eu amo. Para mim, São João, basta a sua fogueira, para mim já está de bom tamanho. Fui para lá, estava lá, tomando licor. De repente, eu virei para o companheiro, né, da época, eu quero ir embora. E ela fez, oxe, embora? Eu quero ir embora. Por quê, minha? Eu quero ir embora. Não me pergunte por quê, eu quero ir embora. E aí, gente, mesmo que a gente não queira aprofundar no assunto, tem que ter cuidado com isso. Existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. Todo mundo algum dia já chegou em algum lugar que estava tudo bem, de repente você quer sair. Muitas vezes alguma coisa negativa está ali dentro e que Deus está lhe colocando, está lhe plantando, que ali é a hora de você sair. Alguma coisa pode acontecer de errado, ou alguma coisa está ali que não está condizendo com você. Então a gente precisa estudar os fatores. Eu sou uma pessoa extremamente cismada. E por ser cismada, eu gosto de quando eu tenho determinadas atitudes que até acho estranho também, eu gosto sempre de me dar um tempo, dar uma parada, respirar fundo e observar.
Muitas vezes não é nada demais, às vezes foi alguma fala que você não gostou, alguma atitude boba, mas que você não gostou. E que aí você mudou o humor, certo? Então, assim, a labilidade afetiva está ligado à mudança, né? Às vezes você gosta de uma pessoa muito, e de repente você começa a odiar, sem ter nenhuma causa. Aí é que mora o perigo. É como depressão. Se você tem causa para estar deprimida, provavelmente talvez nem seja depressão, porque a depressão não tem causa. A labilidade também não, desculpe. A labilidade também não. Então, existe uma mudança, existe uma mudança rápida da sua afetividade, que se tiver uma justificativa, aí não tem problema, mas sem justificativa é complicado, certo? Tristeza patológica. Tem gente que é de um mau humor, é de uma tristeza, é de um astral permanente baixo. Tristeza patológica, aquela pessoa que profundamente ela tá mergulhada em uma tristeza. Pronto, já é uma depressão, está caminhando. Ela está no início. Ou seja, ela não quer sair, ela não quer conversar, ela não quer se cuidar, certo? Ela só quer ficar sozinha. A melhor companhia para ela é ela mesma. Toda hora está chorando, certo? Os movimentos, ou seja, não quer ir na rua, não quer ir no cinema, não quer se divertir, não quer mudança, né? Por isso que tem assim, inibição psicomotora, ou seja, os movimentos ficam lentos e aí ela não tem motivação para fazer nada, né? Aí é uma característica da depressão. Quando você está no início, beleza, vamos botar para fora, vamos tentar sair, certo? Mas quando você percebe que a pessoa que você está olhando é uma pessoa que está tendo tudo isso e não sai, ela está entrando em depressão. A depressão é uma tristeza patológica. É a principal característica da depressão, certo? Agora, existe a melancolia. A melancolia geralmente tem um motivo. Geralmente é aquela tristeza saudosa, aquele choro por conta de uma lembrança X. Mas a tristeza patológica, não. E eu estou dizendo isso a vocês, gente, porque assim, eu tenho muito medo da depressão. Muito medo da depressão, certo? Em que você, graças a Deus hoje, as pessoas já não têm isso como frescura. Mas eu tenho muito medo da depressão porque muitas vezes você não exterioriza, você se isola. E para o outro, ela está lá quietinha, deixa ela lá. Chateia, a pessoa fica chata. Quando você está triste, quando você tem um problema, você fica chato. Isso é que é o problema. Eu estou chata, eu sou chata. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar a minha vida porque eu não incomodo ninguém. Esse é o pensamento de quem está com depressão. O tirar a vida, e isso faz sorrateiramente, é porque ela já não quer mais incomodar. Às vezes, né, quando as pessoas perguntam pra gente o que é que você tem? Você está com algum problema? Às vezes nós estamos com um problema. Mas não verbalizamos para não aborrecer. Poxa, é chato, aquela pessoa quer me ajudar até, mas toda hora ela chega para mim e me pergunta, e toda hora eu nunca tenho um momento que eu digo, poxa, eu estou bem, graças a Deus. Não, sempre tem um problema. Vai chegar um momento que ela não quer nem conversar com a gente, porque é normal. Quando você tem uma pessoa que só quer se isolar, uma pessoa de baixa estima, uma pessoa triste o tempo todo, você não quer contato, porque dá a impressão que está passando até para você. Chorar, não tem coisa melhor do que chorar. Quantas vezes a gente esconde o choro de alguém, esconde o problema de alguém. E as pessoas, geralmente as pessoas que são muito insensíveis, que não dão prioridades a essa ou aquela pessoa, lhe esquece. É muito melhor você ficar ali no seu cantinho, né?
do que sentar para conversar comigo, porque a sua conversa é chata. Então é por isso que o índice de suicídio é muito grande nas pessoas com depressão. Porque a depressão incomoda não só a quem está com ela, mas a quem convive com ela fora daquele eixo. Repare aí na gravura. Um quarto, mais ou menos na penumbra, alguém no canto. Repare que a pessoa geralmente escolhe exatamente o canto do quarto, o canto das coisas, né? Minha mãe sempre dizia que dentro de uma casa, gente, aqui é uma opinião minha, cada qual, viu, se quiser entender ou se quiser é outra coisa. Não tem nada a ver com religião, mas os cantos da casa guardam tudo que não presta. Sujeira, repare que a sujeira, o vento dá, ela vai para onde? Para o canto da casa. Então o canto da casa guarda coisas muito negativas e que muitas vezes não se dá o valor necessário. Uma casa suja, minha mãe dizia que era não sei o que lá do diabo, uma coisa assim, né? Era ali que ele estava. Na sujeira, tudo que não presta fica com a sujeira. É rato, lagartixa, traça. É por isso que você precisa estar com o seu eixo natural, que é a família, que é a sua casa, sempre limpa. Quando você limpa uma casa, repare, mesmo que você não acredite, repare quando você faz uma faxina na casa, que lava tudo, o que é que você sente? Você lavou a casa, nem tomou banho ainda. Parece que o ar fica leve, parece não, fica. Dá vontade de você se jogar no chão, de você ficar bem, você coloca logo a música, vai logo tomar banho. Observe nas unidades psiquiátricas as reações dos pacientes. 80% deles, quando está em surto, tem algum problema com a água. Tem que estar lavando alguma coisa. Tem que estar tomando banho, trocando de roupa, com a questão da limpeza. Eu, Norma, tenho outras explicações, mas que aqui não é o momento. Então, assim, a depressão, a tristeza é energeticamente um fator negativo na vida das pessoas. Ser negativo é um fator negativo. Estar triste é ruim. Por mais que você esteja triste, reaja. Claro e evidentemente que nós temos momentos que há uma necessidade de vivenciar seu sofrimento, mas tem que sair dele. Olha o que eu disse no começo de psiquiatria. Tudo tem um limite. Certo? Ficar do jeito que essa mulher está aí é normal. Eu quero ficar sozinho, vai para um quarto, fica num canto, se encolhe. Repare que posição é fetal, e geralmente a tristeza ele leva a isso, a posição fetal, e começa a chorar. Você vai chorar, o choro desobstrui muita coisa. Pronto, terminou, desabafou, acabou, saiu, levante, vai tomar um banho, eu tomaria logo uma cerveja e vamos que vamos. Vou ouvir uma música. Entendeu? Então, a tristeza patológica é aquela em que você entra no buraco e não quer sair. Você quer mais é descer. Ok? Mas a tristeza existe, é um sentimento natural. E a gente precisa sentir. Os nossos medos precisam ser enfrentados. Agora, precisamos nos perdoar por esses direitos que é dado por Deus. Né? Você tem direito a estar alegre, mas tem direito a estar triste. Você tem direito a estar aborrecida? Tem, mas tem o direito também de não estar aborrecida e vivenciar e sair e ser... Não importa, mas tudo tem o seu momento. E quando é uma frequência vai e volta, comece a se estudar. É fato. Comece a se estudar. Tem umas 2 semanas, eu até, graças a Deus, a pessoa a quem eu comentei esqueceu, graças a Deus, que na época eu disse assim, poxa, eu descobri algo que eu vou usar, depois eu lhe conto o que é. Não foi nada demais. Eu estava lá embaixo, lá no meu buraquinho, no meu casulo, né? E de repente eu disse assim, poxa, eu tenho uma caixa de roupa aqui usada,
que eu quero doar, mas não tem culpa, ela está muito bagunçada. E se em cada momento que eu estiver triste, eu for buscar uma atitude de auxílio? E aí eu levantei, fui para o quarto, peguei a caixa, botei tudo no chão e fui sacando roupa por roupa, com sapato, fui fazendo assim uns conjuntinhos. E aquilo estava me fazendo bem. Liguei para uma ONG, mas assim, eu gosto de ONG porque ONG, você, na hora que você precisa, você não tem ela. Disse o que estava acontecendo com relação às roupas, que eu tinha algumas roupas aqui que eu gostaria de doar, mas não tinha como levar. Ele também não tinha como buscar. Eu disse, tá, ele fez, não, então de qualquer maneira o telefone da senhora vai estar aqui, quando tiver alguém que possa ir por lá de lá e a senhora não tiver dado adiante. É por isso que eu gosto muito de fazer essa questão do dar, de fazer a caridade, eu fazer. Eu compro, eu monto, eu faço. Eu não gosto de ter uma participação para alguém fazer, porque sempre é do jeito da pessoa, é do jeito do grupo, né? Nas oportunidades, existe muita coisa. Bicho, ONG de animal, você procura uma ONG e você não acha, quando você acha um animal está doente ou tá perdido, a ONG não resolve. Por isso que eu vou ainda ter uma, do meu jeito. Então, assim, fomentar tristeza, fomentar ódio, fomentar ira, isso não traz nenhum benefício para a gente com relação à energia positiva, né? Se alguém tiver curiosidade, vá na questão sobre energias, né? Nós temos ao redor da gente, isso é científico, viu, gente? Não tem nada a ver com religião, né? A nossa energia, nós temos ao redor da gente uma energia em que a gente atrai e a energia que a gente expulsa. Quantas pessoas você conhece que você nunca viu na vida? Você olha para a pessoa, você não gosta da pessoa. É fato. Tem alguma coisa naquela pessoa que eu não gosto. É fato. Já tem outras que não fez nada, mas você gosta de graça. Isso é comum. Ou seja, isso se chama energia de atração e de repulsão. Então, assim, a gente precisa trabalhar esse tratamento que eu estou fazendo no meu gato. É um exemplo. Reiki, a imposição das mãos. Michele, que é a psicóloga que faz, ela faz lá na casa dela, nem sei onde é que ela mora, mas ela faz lá longe. E o meu gato recebe aqui. E ele acaba dormindo. Ontem foi a última sessão. Nas 3 últimas sessões, ele dormiu. Ela aí bota no finalzinho, amiga, reiki enviado. Eu penso que ele já deve ter recebido há algum bom tempo, porque está dormindo tranquilamente. A calma, você percebe, né? Não é porque ele está dormindo, mas porque ele fica, e quem tem gato sabe disso. Você manter um gato, aí tem uma musiquinha tranquila para que ele fique ouvindo. Você manter um gato deitado, meia hora de reiki, manter ele deitado, quietinho, sem sair dali, é difícil. Mas ele fica agora. Eu aí tiro a foto e mando a foto dele dormindo com a língua de fora. O que é isso? Energia que ela manda de lá para cá. Há uns dias atrás, eu que estava fazendo por conta das sensações que eu estava tendo, e acabou meu braço melhorando bastante com o reiki na época, certo? Ela, quando terminou de aplicar nas outras pessoas, que não é só uma pessoa que ela aplica, ela virou para mim e falou assim, Norma, está acontecendo alguma coisa? Eu aí não entendi, eu disse, o que foi? Ela fez, não, tem alguma coisa que está lhe angustiando, e eu não sei precisar o que é, aí só você para me dizer. Eu digo, eu prefiro não falar. Mas ela acertou. A angústia transforma a áurea das pessoas em algo negativo. E é por isso que a gente precisa rebater, certo? A gente precisa nos conhecer. O que é que está fazendo acontecer isso? Eu não sou assim, por que eu sou assim? Claro e evidentemente que é lindo. Deve ter alguma aluna dizendo, olha, e aí tá. Mas é verdade, é aquele negócio, eu me dou o direito de, quando eu estou para baixo, ficar para baixo. Mas rezando em oração o tempo todo. Porque eu não sei o que está me causando aquilo. E como existe mais mistério entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia, do que a nossa realidade, nossa consciência, eu não sei o que está acontecendo, então eu oro bastante. A fé, se não fosse ela, de hoje que eu já tinha entrado em parafuso, gente, de hoje. A solidão machuca. Mas vamos adiante.
Assim como tem a tristeza patológica, tem a alegria patológica. Vocês vão ver isso na PMD, onde ela vai ter a depressão, que é a tristeza patológica, e vai ter a alegria, que é a alegria patológica. Tudo é exagerado. É tão exagerado que no momento da exacerbação do sentimento, você pode até acontecer algum tipo de acidente. É o exagero. Você pula demais, você grita demais, você se pinta demais, você se veste toda hora, você tira uma roupa, veste outra, tira uma outra, você quer sair, você quer falar tudo, quer fazer tudo ao mesmo tempo. É cansativo. É uma alegria patológica, certo? É uma característica da PMD, né? As duas fases distintas, você consegue distinguir quando o paciente está na mania, quando o paciente está na depressão. Então, o paciente se mostra eufórico, agitado, com elevada autoestima, o exagero, ao ponto até de gastar o que não tem. Verborreia, fala demais, gritando. Grande desinibição, tira até a roupa, se for o caso. Tira a roupa, joga para cima, vai procurar pessoas na rua, né? E aí Deus sabe o que ela pode fazer. Aí ele diz que é uma característica do episódio da mania. E a mania é uma fase da PMD. Então, a alegria patológica. A alegria que lhe põe em risco, em que, inclusive, lhe traz assim uma facilidade de, saindo desse episódio, você entrar em tristeza profunda. Né? Às vezes, quando a gente tem um mecanismozinho de defesa que se mostra feliz sem estar sendo, quando você acaba, né? Quando você sai daquela fase, quando você acaba o que você está fazendo, você entra em uma tristeza profunda. É por isso que quando você conhece o outro, você sabe quando alguém está feliz verdadeiramente ou quando não está fingindo. Norma, você está bem? Tô. Eu nunca digo que não estou, até para que o universo conspire a meu favor. Mas quem me conhece sabe perfeitamente que pelo tom de voz, pela brincadeira, pelo comportamento, né, pela forma de falar. Tem gente que sabe, quando eu não entro de manhã cedo para dar as rosinhas para todo mundo, eu dou para um bocado de gente. Eu tô com um parente que me encontrou recente, anteontem ele estava falando isso. Anteontem foi. Prima, se você tá bem? Eu disse, por quê? Eu digo, não, porque você tá estranha. A gente manda boa noite para você, você só manda boa noite. E não é você. Você geralmente manda, demora um pouco até de enviar, mas sempre manda uma mensagem, sempre coloca a gente para cima, né? Sempre bota muita paz, né? Você sempre responde alguma coisa que nos eleve. E, no entanto, você diz assim, boa noite, é uma coisa de errado. Eu aí falei para ele, eu disse, primo, realmente a preocupação está sendo muito grande. E aí ele começou a querer conversar, só que eu acho o seguinte, existem coisas que ele já tem, ele está com uma esposa que está com câncer. Então, quem sou eu, diante de uma patologia dessa, diante de um quadro desse, de uma situação dessa, começar a conversar com ele é algo meu que talvez não tenha essa importância toda para ele, certo? E eu não vou comparar as minhas preocupações com a dele, com a dela. Então, a dimensão dos problemas que a gente tem, só nós podemos saber e sentir. Certo? Vamos lá. Alterações do sono. Ultimamente eu estou tendo bastante. É aquela coisa da insônia. É uma delas, né? A insônia é uma delas. Como dormir demais também. Como se fosse picado da mosca tissé-tissé. É a mosca que contamina e faz com que você durma o tempo todo. Então, quais são essas alterações do sono? Vamos lá. Insônia. Vamos contar carneirinho. A miséria dos carneiros termina e o sono não chega. Tome um copo de leite quente, tome um chá. Às vezes existe insônias que são assim, quem tem preocupações tem uma constância na insônia, só que é o seguinte, se você tem uma frequência nas insônias, ela pode se apoderar de vocês. Eu tenho alguns alunos que têm mania da madrugada, de ficar batendo papo na madrugada, né? De ficarem conversando, jogando conversa fora, das 3 horas da manhã, tá lá o povo conversando.
Assim como eu tenho pessoas que trocam o dia pela noite e aí durante a madrugada tá jogando, né? Tá assistindo outras coisas. E isso pode configurar em um processo de insônia frequente. E isso é ruim. O sono, gente, não é só para repouso. Sentiu sono, deitou, dormiu. O sono, quem tiver curiosidade, dê uma lida sobre o sono. O sono é um refazimento, é uma reposição. Existe, inclusive, determinada substância no corpo humano que ela só consegue ser produzida durante o sono. Hoje, inclusive, nós já temos os tratamentos, né, com relação ao sono, para saber se você tem a apneia do sono, ou seja, a ausência da respiração enquanto você dorme. Então, é muito comum você ter insônia. É lindo você dizer, poxa, eu tive insônia. Certo, legal. Mas se isso se tornar uma constante, pode ser algo muito assim impregnado na sua vida, e isso é ruim. O seu corpo não vai conseguir responder de forma adequada ao metabolismo orgânico, desculpe. Então tem que se ver isso. É o modo que você está dormindo, é aquilo que você está assistindo. Eu mesmo, assim, existem programas que eu assistia para o sono chegar e que, poxa, uma pessoa ansiosa, sem sono, assistindo a Liga da Madrugada. Assistindo até determinados programas evangélicos em que as pessoas contam os seus problemas, certo? Aí você tá para dormir e a pessoa tá contando só miséria, só desgraça. Como é que você dorme? Então, colocar uma música relaxante, eu não consigo, é um vício que eu tenho. Eu não sei dormir sem a televisão ligada, é fato, certo? Aí, quando assim eu vejo algum tipo de assunto, né, que é ruim, eu tiro e mudo de canal, né? Hoje eu estou tentando ver se eu uso o recurso do celular, em que você bota uma música relaxante, você bota um assunto, né, relaxante e acaba pegando no sono. E dá realmente, você assistindo pelo celular, você acaba pegando no sono, é fato. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é a importância do sono. Você não sentir sono é preocupante. Uma pessoa, a gente falou na última aula, a vigília. O que é a vigília? Existem pacientes que passam a noite toda acordado. Você imagine o desgaste que é para o paciente e para o profissional, que tem que ficar também vigiando, porque ele pode desencadear ali qualquer coisa. Para o próprio profissional, como medida de segurança, tem que estar acompanhando. Então, fica o paciente acordado e você também. Morrendo de sono, mas não consegue dormir. Então, a vigília é preocupante. O que faz você se tornar uma pessoa que tem a hipervigília? A insônia. O hábito do não dormir. Mas é assim, eu não durmo de madrugada, fico até estudando, mas quando dá 6 horas da manhã, eu pego no sono. Só que aí o seu organismo, tudo que tinha que fabricar durante o sono da hora certa, não fabrica. E aí você vai se tornar uma pessoa irritada, uma pessoa que perde a concentração, uma pessoa obesa, uma pessoa que fica o tempo todo sentada no computador vai se tornar uma pessoa obesa. Isso é fato. Consequentemente, vem o diabetes, a hipertensão, ou seja, de uma besteira, você pode causar danos secundários. E a pessoa não pensa nisso. Então, comece a pensar nisso. Pense pelo seu rendimento. Quando você dorme, quando você descansa corpo e mente, você acorda com uma disposição maior. Pessoas que acordam muito tarde perdem muita coisa da vida. Eu aprendi a acordar muito cedo. Eu acordo todos os dias às 4 da manhã, com a desculpa de assistir o jornal Hora 1 da Rede Globo. Mas eu gosto de abrir minha janela. A minha primeira oração é feita na janela, olhando a floresta que eu tenho aqui pertinho.
tomando aquela brisa. Meus gatos também gostam, eles botam o narizinho para cima. Eu consigo ver arco-íris belíssimos, eu consigo ver lua linda desaparecendo e o sol nascendo, passarinho cantando. Eu tenho bem-te-vis que vem todos os dias na mesma posição falar comigo. Oxe, pode não ser até o mesmo, mas eu prefiro imaginar que é o mesmo bem-te-vi que todo dia vem me dar bom dia e falar com meus bichos. São belezas naturais que a gente deixa de assistir porque é muito cedo e a gente está com a mania de acordar 11 horas, 2 horas, 3 horas da manhã. Aí não é o café da manhã, você acorda para almoçar e acabou o dia. Isso é ruim para a mente da gente. Se você dorme na hora certa, se você se alimenta na hora certa, toma seu banho na hora certa, tudo anda na hora certa porque nós temos um metabolismo. E o metabolismo, ele é imprescindível. Peraí, gente. João, tem alguma coisa no fogo? João, tem alguma coisa no fogo? Estou sentindo cheio de queimado. Certo? Então é imprescindível. Pense nisso. A gente está falando agora, a nossa disciplina é sobre a mente humana. E ela precisa de tudo isso. De pormenores que a gente não consegue dar a importância devida. Só vai dar importância quando a gente perde. Narcolepsia é o tal do sono excessivo. Tem gente que basta sentar, encostar uma pilastra, dorme. Entrou no ônibus, sentou na cadeira, já dorme. Capaz até de perder o ponto de ônibus. Então, narcolepsia é o sono em excesso durante o dia. Acontece muito para quem não sabe gerenciar seu sono. E se você não gerencia seu sono, durante o dia, ou vai acontecer isso da gravura, que tá o homem todo de paletó e gravata, né, que dormiu, não vai ser posto para fora, vai. Ou não vai ter o raciocínio que deveria. Aí vai levantar, vai lavar o rosto, vai se sentir com o corpo cansado. Ou seja, o nosso mecanismo vai estar prejudicado. Alterações no movimento. Se vocês estão notando, para cada alteração, eu estou dizendo quais são essas alterações. Agora a gente vai ver dos movimentos, certo? Estereotipia. Eita, aqui na rua você vê muito isso nos doentes mentais. Ó, você está ou movimentando de forma involuntária, ou, né? Você está andando e levanta um braço, ou levanta uma perna. Não é tique nervoso, está dentro da estereotipia. Você está bem, daqui a pouco você... Ou seja, o indivíduo costuma repetir continuamente e sem necessidade determinados movimentos, sem que haja uma lógica facilmente observável. Aí ele tem alguns exemplos, né? Lá no hospital é comum você ver a pessoa ficar girando. Gira e para. Gira e para. Gira e para. Os tiques nervosos. Mas aí, no caso, são movimentos, inclusive movimentos que chamam a atenção. Certo? De você, eu estou conversando com você. Certo? Então, são situações e que independe da sua vontade. Não tem sentido para ela, para quem está observando. Para quem está observando, não tem sentido. Mas você faz. Certo? Você tá andando, aí você volta meio metro a todo instante. Toda hora você está movimentando o braço, eu estou lhe explicando o que é estereotipia. Os tiques, né? Repare que nesse caso aqui, são contínuos e sem uma causa, sem uma lógica, e são movimentos mais longos, mais definidos.
Os tiques são movimentos rápidos e involuntários. Todo tique nervoso faz parte de uma estereotipia, mas nem todo movimento da estereotipia, dentro da estereotipia, é um tique nervoso. Então, tiques são movimentos rápidos e involuntários e repetitivos, né? Então, olha a criatura roendo a unha, né? Piscando o olho. Ou seja, tem diversos movimentos. Vocês já devem ter visto um, né? Catalepsia. O catatonismo já fala aí. A catalepsia é uma imobilidade, é a ausência de movimento. Olha lá, é uma atitude de imobilidade, tal como se fosse uma estátua. O catatonismo. Às vezes até o paciente para em uma posição desconfortável, que parou, está lá com o braço para cima e não baixa. Você passa, às vezes, até a mão assim nele, ele até segue sua mão, mas ele não sai da posição. Catalepsia. Não sei se alguém já viu filmes que passam que a pessoa até é enterrada, né? Achando até que ela tá morta. E ela até dá a impressão de um coma, certo? Repare que nessa gravura aqui que eu estou passando o cursor, tem uma pessoa que está deitada, semelhante a uma pessoa morta, e uma outra, e é como se fosse o perispírito dela levantando, certo? E a ligação, essa luz é a ligação da mente, certo? Em que faz ela levantar, certo? E a outra, e o corpo ficar inerte. Aí tem várias explicações, aí vai de cada um. Eu não vou entrar no mérito do assunto não, porque eu tenho a minha explicação, já que eu falei em perispírito, certo? Então, assim, a catatonia, ela é muito perigosa, certo? Ela pode simular, ela pode fazer com que a pessoa ache que a pessoa está morta. E se estiver em um local que não tenha assim, os profissionais adequados para o atendimento, pode com certeza fazer com que essa pessoa seja, como é que chama? Confundida, né? Com a morte, certo? Bem, isso aí foi com relação aos movimentos. Esse foi nosso último slide, certo? Eu vou estar mandando para vocês uns 2 vídeos, né? Eu ainda não peguei, vou pegar agora, certo? Para que vocês mais ou menos tenham noção, né? Ilustre aquilo que eu estou falando, tá bom? Um beijo no coração de vocês.